Mas hoje a gente vai falar por que o quadril dói. Quais as causas que de repente a gente pode dizer assim, por que o quadril dói? Vejam, algumas causas eu separei as mais simples, as mais comuns, as que geralmente são atribuídas às dores no quadril. Significa que todo mundo que tenha algo no quadril, do que eu vou citar agora, sinta dor? Não. Significa que todo mundo que tem dor vai ter algum desses sinais no quadril? Nem sempre. Mas as causas mais comuns, ou que apresentam sintomas no quadril, eu vou citar para vocês. Nós temos tendinites, nos tendões que envolvem a região do quadril. Nós temos bursite, que é a inflamação da região ali como se fosse a almofadinha que nós temos entre o osso do quadril e o osso da perna, o fêmur. Então, nós temos entre as nossas articulações, algumas principais do nosso corpo, nós temos uma almofadinha chamada de bursa, no caso do quadril, e é a bursa que protege a partezinha mais, vamos dizer assim, mais protuberante, a partezinha que pode machucar mais. Então ali existe uma almofadinha no nosso quadril. Então pode acontecer uma inflamação nessa bursa. Você tem artrose, e eu já falei em outros vídeos que a artrose, ela é um processo degenerativo natural e que algumas pessoas apresentam com mais intensidade, outras menos, porém não significa que você tem dor por causa da artrose. Mas quando essa artrose ela evolui ou ela começa, diante de várias situações, ir caminhando para uma artrite, então a gente fala inflamou. E aí essa articulação, ela tem uma inflamação, uma artrite, que já tem ali uma degeneração, e aí a pessoa sente dor. Nós temos também luxação do quadril, que é uma situação mais extrema, e por último, fraturas. Como identificar, Jane? Bom, as tendinites, elas são inflamações nos tendões, como eu já falei, que vai ao redor do quadril. Eles trabalham segurando, os nossos músculos e prendendo os músculos, vamos dizer assim, nos nossos ossos. Pessoas, por exemplo, atletas que têm intensidade, atividades muito intensas, podem ter tendinites no quadril? Podem. Pessoas que utilizam muito a articulação do quadril em alguma situação, que use bastante essa articulação, pode ter uma tendinite por uso excessivo? Pode. Se esse corpo não está preparado, vai contribuir para a inflamação. Mas vamos lá, vamos supor que a gente tenha um corpo preparado. Mas imaginem comigo, e eu vou falar aqui, eu não concordo, sempre falo sobre isso, eu não concordo com esses termos assim, posição errada. Não existe posição, postura certa, postura errada. Quando a gente fala inadequada, tem a ver com o tempo que você fica numa posição. E esse tempo é que precisa ser variado, porque às vezes você fica numa posição, vou citar aqui a mulher que trabalha sentada e que ela fica, por exemplo, 1 hora com a perna cruzada. Vocês acham que ela vai ter mais tendência a desenvolver uma tendinite no quadril? Sim ou não? Ela fica com a perna cruzada o tempo todo. Olha o movimento que é feito. Com certeza, algumas estruturas envolvidas nesse processo do cruzar a perna vão ser comprometidas se ficar muito tempo sendo exigidas. Tendões que vão ser mais exigidos
e algumas regiões que, por exemplo, vão ser mais comprimidas e ali a circulação vai ser alterada e várias substâncias que geralmente provocam irritação ali no tecido, o cérebro vai mandando essa informação, ó, tem muito tempo aí nessa posição, tem algo errado. E ele vai reagindo e a forma que ele reage é com dor. Algumas pessoas conseguem ficar bem mais tempo, por quê? Porque tem o corpo preparado. Outras não conseguem, com pouco tempo, em determinadas posições, elas já começam a reclamar e a incomodar. Nós temos, então, a inflamação da bursa, da almofadinha que eu falei. Essa inflamação, geralmente, ela está associada a, por exemplo, pessoas que têm alguma atividade com impacto ou tiveram alguma queda importante, de repente, um trauma direto, teve uma pancada e aí tende a machucar um pouquinho essa bursa e essa reação que o corpo tem de inflamação é uma forma de tentar resolver o problema. A questão é que quando o corpo tenta de várias formas e muitos meses e tentando, né, através da inflamação, resolver o problema, mas existem várias outras questões que estão contribuindo para que haja uma demora nessa percepção de que essa região está sendo resolvida, então esse cérebro começa então a ter alterações e quando esta dor, esta inflamação, ela persiste por mais de 3 meses, então é que nós dizemos que é a dor crônica. E é muito comum pessoas que tenham a inflamação dessa bursa, dessa almofadinha que fica no nosso quadril, entre um osso do quadril e o osso da perna. É muito comum que pessoas que tiveram algum tipo de trauma e tal e não fizeram nenhuma intervenção de tratamento, de reabilitação, pessoas que têm um estilo de vida não tão saudável, pessoas que tenham, por exemplo, questões com sono que não é bem visto, pessoas que têm uma alimentação mais pró-inflamatória, quer dizer, alimentos mais inflamatórios e não gostam muito de alimentos que sejam menos inflamatórios. Todas essas questões vão contribuir para que de repente essa dor ela saia de uma dor aguda e ela vá para uma dor crônica.